Oi pessoal, aqui é o professor Webster. Nesta aula de Geografia nós vamos falar sobre a formação da comunidade de estados independentes, que está associado ao conteúdo anterior da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a primeira coisa que vamos ver é sobre a desintegração da União Soviética, a segunda coisa sobre a origem, formação e problemas da SEI, assim como a sua contemporaneidade. Vimos em aulas anteriores acerca da União Soviética, sobre sua história, sobre os revolucionários, os mencheviques, os bolcheviques, os conflitos, a forma de planejamento estatal que foi pioneira. Vimos um pouco da economia e hoje vamos ver quais são fatores que influenciaram o fim da União Soviética. Nós podemos destacar alguns. Todos esses fatores eles não estão em ordem de importância. Todos eles foram relevantes para o fim da União Soviética, mas não houve um que foi superior ao outro. Todos eles em associação, juntos, comprometeram de certa forma tanto o governo quanto o partido e culminaram na desintegração e o fim do país. A primeira coisa que eu listei: os movimentos por independência. Se formos analisar hoje todos aqueles países, os 15 países que faziam parte da União Soviética, todos eles têm e tinham várias características sociais, étnicas, econômicas, culturais e religiosas, assim como históricas, muito diferentes entre si. Tanto é que dentro da União Soviética, várias repúblicas tinham uma maioria muçulmana, outra maioria cristã ortodoxa e outra maioria cristã protestante. Dentro de um mesmo país, essas mudanças religiosas causavam conflitos, mas esses conflitos eram abafados e principalmente reprimidos pelo poder central, pelo poder soviético, pelo poder de Moscou. Mas com o enfraquecimento de Moscou, vários movimentos independentistas, principalmente da Lituânia, Letônia e Estônia, vão ganhar força. E outros movimentos também vão seguir a ele, ou seja, esses movimentos independentistas que ainda continuam até hoje, eles vão enfraquecer politicamente várias repúblicas soviéticas em termos políticos, tanto dentro do partido como também da população. Com isso, ocorre a constante desmantelação, o constante desmantelamento da economia do país, já que vai gerar incerteza, já que vai gerar diminuição da arrecadação de impostos. Todos esses fatores vão contribuir para a perda progressiva de poder político da União Soviética, do Partido Comunista Soviético e também, claro, do governo central, já que essas duas coisas praticamente eram uma só. O partido governava o país a partir de Moscou, com os burocratas, com a lei, com os planejamentos, e todas as outras repúblicas soviéticas tinham que seguir aquela lei, tinham que seguir aquele planejamento, mas eles também tinham certa liberdade em termos regionais. Mas esse planejamento, como nós vimos nas aulas anteriores, não foi tão produtivo quanto deveria ser, e um dos setores que mais sofreu durante esse período de desmantelamento econômico foi o setor da agricultura. Ele não conseguiu toda a produtividade que era necessária para alimentar a população. Durante várias décadas, a União Soviética comprou alimentos de outros países, incluindo países capitalistas. Mas lembre-se que nós estávamos dentro do contexto da Guerra Fria, onde esses dois modelos estavam em embate. Ou seja, se o país que era comunista estava comprando alimentos de outros países, logo, em termos internacionais, a imagem da União Soviética ficou manchada como um país que não
tinha condições de manter a sua população alimentada. Isso gera vários aumentos de desigualdades, principalmente em zonas urbanas metropolitanas e periféricas e, sobretudo, nas zonas rurais. Se formos voltar para o passado, nós vamos ver que as periferias das cidades e principalmente que o campo, as zonas rurais, eles vão ajudar muito a revolução. Mas se formos observar o fim da União Soviética, foi justamente de lá que veio boa parte do descontentamento da população, tanto das cidades como também do campo, porque devido a essa pobreza que aumentou devido à desigualdade e ao desemprego. Mas as reformas que foram instituídas, ambas fracassaram. Não foram bem-sucedidas e não trouxeram reformas significativas para o país. Pelo contrário, elas foram super importantes para o fim do país, para a desintegração, para o desmantelamento do país, aumentaram as disputas regionais e a nível nacional. O partido enfraqueceu e também o poder dos soviéticos foi questionado internamente e externamente, coisas que eles não queriam de jeito nenhum em contexto de Guerra Fria. Vemos agora a notícia de capa do jornal dos Estados Unidos, The New York Times, do dia 9 de dezembro de 1991. Falam que declaração de morte da União Soviética, Rússia e duas repúblicas formam nova comunidade. Ou seja, o fim da União Soviética causa um impacto muito grande, principalmente para os países aliados da União Soviética, que vão perder investimentos, que vão perder esse apoio mundial. Vamos agora falar um pouco sobre a formação da comunidade de estados independentes, quais foram os fatores, quais são os problemas e qual é a geoestratégia deles de sobrevivência e de dominância regional em contexto de globalização e também de blocos econômicos cada vez mais acirrados. Então, a primeira coisa é saber, nem todos os países que faziam parte da União Soviética fazem parte da SEI. Alguns países, como a Geórgia, a Letônia, Lituânia e Estônia, não fazem parte da comunidade de estados independentes, justamente por não acreditar e também por querer se distanciar da influência direta de Moscou, ou seja, são países que querem aproximar-se mais dos Estados Unidos, mais da Europa Ocidental, da União Europeia, da Alemanha e menos da Rússia. Principalmente porque a Letônia, Lituânia e Estônia fazem parte da União Europeia. Então a dinâmica deles, o olhar deles de futuro não está mais associada à Rússia, a essa influência central. Mas ainda dentro da SEI, há países como a Bielorrússia, que é muito importante para o contexto da SEI e que estão muito ligados à influência da Rússia, assim como o Cazaquistão e a Ucrânia, principalmente a região leste da Ucrânia, que é separatista pró-Rússia e que entra dentro do contexto dos conflitos. Sendo assim, nós podemos elencar 5 objetivos da SEI e algumas características. O primeiro seria administrar a interdependência econômica existente entre os novos países politicamente independentes, porque esses países passaram décadas unidos, décadas com as mesmas leis, com o mesmo planejamento, com a interligação, com um laço muito forte. Mas com o fim da União Soviética, esses laços não foram totalmente quebrados. Não houve uma ruptura radical a ponto desses países não mais fazerem transações econômicas, trocas econômicas, vendas, etc. Não. Mesmo com o fim da União Soviética, com cada um desses 15 países sendo independentes e sendo reconhecidos
pela comunidade internacional e podendo fazer transações econômicas com todos os países, muitos deles ainda continuam dependentes um dos outros. Tanto é que a comunidade de estados independentes surge justamente para isso, para que esses laços, essas amizades, esses acordos econômicos, políticos e também militares não se desfacelassem, não fossem perdidos, que eles continuassem existindo e que existisse um outro acordo entre eles, um acordo de respeito à sua autonomia e à independência política. Outro objetivo: manter os laços políticos e econômicos que foram criados durante o período da União Soviética, ou seja, os países que faziam parte da União Soviética tinham laços políticos muito fortes, porque todos eles tinham representantes lá em Moscou. Só existia um partido, todas essas repúblicas tinham seus representantes, ou seja, que eram os deputados do Partido Comunista, que cada república tinha uma quantidade mediante a seu contingente populacional. Muitos desses laços políticos continuam até hoje, e principalmente os laços econômicos, de trocas, de vendas, de abastecimento alimentar, de infraestrutura e também de suprimento em recursos naturais. Terceiro objetivo: garantir o suprimento de recursos naturais e de produtos para abastecimento dos países da organização. Muitos países da SEI vão produzir certos tipos de produtos e recursos que outros países da mesma organização não vão ter. E isso vai fazer com que essas transações econômicas, essas compras, esses acordos sejam importantes para o desenvolvimento de ambos. Quarto objetivo: desenvolver as economias a fim de construir uma base econômica capitalista integrada. Ou seja, vimos há 3 semanas atrás a construção da base econômica socialista na Rússia. E foi um processo super demorado, mais rápido em termos de crescimento, demorou em termos de anos, mas o crescimento econômico foi elevado e trouxe muitas consequências. Mas hoje, e principalmente a partir de 1991, há a construção de uma base econômica capitalista que trouxe muitas coisas, muitas consequências, muitas vezes ruins, principalmente aumento do desemprego, da pobreza e das desigualdades. Então, o objetivo da SEI seria integrar essas novas economias capitalistas e também fazer com que esses países novos possam competir a nível internacional com a Rússia. Ou seja, algo que antes era muito complicado, muito desigual, muito diferente. Mas a comunidade apresenta muitos problemas que vamos ver daqui a pouco. Quinto objetivo: manter características do planejamento estatal soviético, porém com a mínima interferência do Estado. Se você for observar as imagens de satélite de cidades da Ucrânia, da Rússia, do Cazaquistão, você vai ver que ainda hoje eles vão reproduzir certas características do planejamento de cidades do tempo soviético, como as casas para os mais pobres, as avenidas continuam praticamente as mesmas. Estou falando de coisas novas. Estou falando de novas infraestruturas que se assemelham às antigas por serem muito importantes e também pela sua efetividade do planejamento. Vimos os objetivos, agora algumas características. Dentro do contexto da comunidade de estados independentes, há um país que assume a liderança, que é a Federação Russa, por ser o mais populoso, por ser o mais rico e também de maior extensão territorial. Ele vai, de certa forma, representar internacionalmente essa organização. Apesar disso, os parques industriais desses países estão integrados, pois os mesmos foram criados durante o período soviético, onde não existia fronteira entre esses países, já que todos se integravam à União Soviética. As fronteiras existiam, mas eram como se fossem as divisas do Estado aqui no Brasil. Não há tanta diferença, você pode transitar livremente entre elas. Terceira coisa:
As infraestruturas, por terem sido criadas no período soviético, estavam e continuam conectadas. Isso quer dizer que essa organização já nasce com muita união, forçada inclusive, já do período soviético até nossos dias. Entretanto, alguns países dessa organização estão em conflitos, como a Armênia e o Azerbaijão, como nós vamos ver daqui a pouco. Por quê? Porque alguns países não reconheceram a independência de algumas fronteiras, não reconheceram a independência de algumas regiões e entram em disputas por território, apesar de internacionalmente algumas áreas já terem sido reconhecidas. E isso se soma aos conflitos étnicos, religiosos, a níveis tanto nacional e separatista, como vamos ver daqui a pouco. Se formos observar alguns países da CEI, como a Ucrânia e a Rússia, estão passando por um problema demográfico muito importante, que a população está encolhendo devido ao aumento da emigração, a saída de jovens para outros países do mundo e também aumento da taxa de mortalidade. Todos esses conflitos étnicos, religiosos, regionais, separatistas e nacionais faz com que centenas de milhares de pessoas se tornem refugiados e vão principalmente para a Rússia e para a Europa Ocidental. Outra coisa importante a se falar é que muitos países continuam sendo ditaduras. Quais são as críticas feitas atualmente pelos próprios países membros em relação à CEI? A primeira, a CEI busca centralizar todas as forças armadas. Vários países dessa organização dizem que isso é um instrumento para que a Rússia possa continuar mandando neles. Ou seja, isso fere a independência e a autonomia, a soberania dos países. Segunda crítica, os acordos de integração político-econômica muitas vezes favorecem mais a Rússia e desfavorecem os países que são mais pobres e menores. Terceiro, os conflitos étnicos e religiosos, principalmente no Cáucaso russo e também na Armênia, Azerbaijão e Turcomenistão. Quarto, os movimentos separatistas e independentistas que colocam os governos dessa organização contra si. Por exemplo, aqui no leste e sudeste da Ucrânia, o que há? Há uma grande porcentagem de população russa que quer que essas regiões sejam parte da Rússia e não da Ucrânia. Mas a Rússia e a Ucrânia fazem parte de uma mesma organização, têm acordos coletivos e simplesmente quando o governo de um aceita que esses movimentos são legais, criam vários atritos políticos, como no caso da Crimeia. Essa região era da Ucrânia e hoje faz parte da Rússia. Ou seja, são os problemas a lidar. Quinto problema, as disputas por fronteiras entre países membros, como nós estamos vendo agora, neste momento. Em outubro de 2020, está ressurgindo uma guerra, um conflito entre a Armênia e o Azerbaijão por essa região chamada Nagorno-Karabakh. É uma área que já estava em conflito antes mesmo da criação da União Soviética e que passou um tempo sem conflito devido à força da União Soviética e com o fim do país voltou ao conflito. Sexta, a forte interferência russa faz com que os países não creiam que essa organização serve para benefício próprio, para benefício do seu país. Outra, as disputas sobre a repartição de dívidas da União Soviética. Qual país vai pagar as dívidas, os dividendos internacionais da extinta União Soviética? Vimos que os parques industriais estavam integrados, assim como as economias. Por quê? Porque no período soviético, todas essas infraestruturas foram criadas
para serem integradas e conjuntas. Isso vai fazer com que, mesmo hoje independentes, autônomos, soberanos, esses países dependam economicamente entre si, principalmente da Rússia, por ter a maior parte das indústrias e capacidade de investimento. Sobre a economia de lá, nós podemos reforçar que a indústria desses países, mas que não abrange todos, tem três características importantes. Ela tem forte presença de recursos naturais, ampla mão de obra qualificada e de baixo custo, e reservas comprovadas de petróleo e gás. Todas essas características vão atrair cada vez mais investimentos de outros países, mas que não são tantos devido à instabilidade política e econômica. Sendo assim, nós podemos dizer que a Rússia continua centralizando as principais atividades econômicas da organização, e isso porque durante o período soviético recebia a maior parte dos investimentos por ter a maior parte da população economicamente ativa e também dos recursos naturais disponíveis. As ex-repúblicas soviéticas ainda não conseguiram adotar plenamente uma economia de mercado, porque estão ainda em processo de criação, consolidação de uma economia capitalista. Lembrando que eles saíram de uma base econômica socialista do período soviético. As economias dos países da CEI ainda apresentam limitações de autonomia e desenvolvimento, já que antes elas eram guiadas apenas pelo plano soviético, que era um plano centralizador e muito fechado. Hoje elas dependem de investimentos internacionais, estrangeiros diretos, em dólar. Com isso, o desemprego ficou muito grande e a dependência dos países menores aumentou muito em relação à Rússia. Ou seja, antes eles eram dependentes, agora são cada vez mais. Por quê? Porque os níveis variados de desenvolvimento vão influenciar esse grau de o país é independente ou é dependente dos outros. Se formos observar aqui, são três categorias de países que fazem parte da CEI. Esse verde, países industrializados com domínio de tecnologias avançadas, seria Rússia, Ucrânia e a Belarus ou Bielorrússia. A segunda categoria de países cujas economias têm por base o petróleo, o gás natural e outros minerais, que seria o Cazaquistão e o Azerbaijão. São países que não são tão dependentes assim da Rússia, mas dependem, por exemplo, do mercado externo. Terceiro tipo de países cujas economias têm por base a agropecuária e outros minerais. São os mais dependentes, são os mais pobres, são aqueles que estão literalmente na periferia da organização. A partir daí, nós podemos dizer quatro coisas sobre esses países em termos econômicos. Os países ricos, industrializados da CEI apresentam o maior poder econômico, político, territorial, que são respeitados no mundo todo e na organização, e eles vão influenciar os demais. Ou seja, os países menos industrializados são mais instáveis, mais pobres e tendem a ser, inclusive, ditadura. E são mais dependentes. Se formos observar essa relação de dependência, nós podemos dizer que é maior dentro dos países que vão exportar mais commodities agropecuárias. Que no caso aqui seria o quê? A Armênia, o Turcomenistão, o Quirguistão e outros países, principalmente dessa região sudeste da CEI. Resumindo, nós podemos dizer que a CEI foi criada para manter os vínculos existentes entre os países que foram construídos desde o período soviético e que permanece até hoje. Entretanto, nem todas as repúblicas soviéticas fazem parte da CEI devido a conflitos internos de interpretação dos seus objetivos e também da efetivação da influência russa. A Rússia
continua detendo poder político, econômico e militar na organização e sobre os países, incluindo os mais ricos, mas sobretudo nos mais pobres. Os países membros apresentam um grau variável de dependência à Rússia. Se formos observar, a dependência da Ucrânia seria de cooperação, já de outros países mais pobres seria dependência direta mesmo. Os níveis desiguais de desenvolvimento afetam a independência real desses países, pois mantêm relações de subordinação, principalmente com a Rússia, que é o país mais desenvolvido e rico da organização. Ou seja, muitas vezes esses países só têm a sua autonomia política, não econômica e nem social. As indústrias e áreas urbanas estão concentrados nos países ricos da organização. E ela passa por muitos questionamentos pelos próprios países membros. São 5 atividades. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta são super fáceis, são de escrever, de interpretar a partir do que você entendeu. Faça que semana que vem nós vamos resolver em coletivo. Muito obrigado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários.